Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei aqui com vocês nas aulas de matemática do 8º ano do ensino fundamental, anos finais. E hoje, junto comigo, estou com a professora Roberta. Boa tarde. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Então, para quem não me conhece, sou aqui do Centro de Mídias já faz um tempo, mas fico lá no ensino médio. E hoje eu recebi o convite aí do Alexandre e falei, não, eu vou ajudar, eu vou lá, sim. Quero ver como está indo o 8º ano. Então, muito obrigada pelo convite. Podemos começar a aula. Mas antes disso, deixa eu só lembrar algumas coisinhas. Para quem não se lembra de mim, eu sou um professor descendente de oriental e hoje eu estou vestindo camiseta rosa, calça jeans e tênis preto. Tá? Quero também dar as boas-vindas para a equipe de Libras, que sempre me auxilia nas aulas. Olá, tudo bem? E muito obrigado por tudo. E sabe que dia que é hoje, professora Roberta? Hoje é dia... Peraí, 6 de maio. Mas o que tem nesse dia de especial? Eu não tô lembrando. Que mentira. Eu não sei o que é não, Alexandre, o que é? Hoje é o Dia Nacional da Matemática. Então, parabéns para você, para mim, né? E para os professores de matemática que estão acompanhando. E os matemáticos, de forma geral, tem os estatísticos, tem Sim, todos que têm a ver com matemática. Exatamente, tá ok? E antes de começar também, eu quero mandar um abraço para o professor André Ricardo, da PEI, Otávio Ferrari de Itupeva, que sempre acompanha nossas aulas. Um abraço para vocês e continuem assistindo a gente, tá ok? Então, agora sim, dados esses recados, vamos para a nossa aula de notação científica, parte 2, tá? Então, aqui, ó. A habilidade que vai ser trabalhada é EF08MA01, efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Opa, notação científica hoje? Adoro! Exatamente. E como é continuação, vamos só recordar que a gente viu na última aula, que foi notação científica. Será que eles lembram o que é notação científica, Alexandre? Vai ter que relembrar, será? Então, por isso que é rapidinho, só para... eu lembrei, puxei na memória. Tá bom. Então, a notação científica é um produto de dois fatores, tá? Que o primeiro fator é... Cadê a canetinha acionada? Tá indo lá, calma lá. Aí. Que o primeiro fator é sempre um número. E esse número não pode ser qualquer número, tem que ser um número compreendido entre 1 e 10, tá? E o expoente da base 10 é sempre um número inteiro. Tá, Peraí, okay? deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um número lá na frente... 1, alguma coisinha até 9, alguma coisinha vezes 10 elevado a um expoente, é isso? Exatamente. Lembrando que a base 10 dá a ordem de grandeza do número, porque para usar notação científica a gente trabalha com números muito grandes ou muito pequenos, senão não há motivo para estar utilizando. Tá bom. Certo? E aí eu deixei as dicas lá na aula passada, né? Quando eu estou transformando um número que foi dado para a notação científica, e esse número que é muito grande, o seu valor diminuir, o expoente da base 10 vai aumentar. E vice-versa, né? Se eu estou trabalhando com um número muito pequeno e transformando ele para a notação científica, esse valor aumenta, o expoente da base 10 diminui, tá? Então, número grande, para diminuir, aumenta o expoente. Número pequeno, para aumentar, diminui o expoente. É o contrário, um vai ao contrário do outro. Exatamente, para manter o equilíbrio. Matemática é equilíbrio, né? Equação, gostei. né? Então, quando um sobe, o outro tem que diminuir. Quando o outro diminui, o outro tem que aumentar para sempre manter o equilíbrio, tá? E antes mesmo de começar com as operações com números em notação científica, eu vou estar chamando a atenção aqui para um recurso que nós temos na matemática, que é colocar o termo comum em evidência, né? Por quê? Porque na matemática, os números ou elementos de expressões, na maioria das vezes, podem ser decompostos em fatores. A gente pode fatorar eles. Pode transformar numa fatorar. Multiplicação de vários termos. Isso, ou até mesmo somar, né? Tá. Então, assim, se dois ou mais números ou elementos possuírem esse mesmo fator, então, no caso... Fator comum. Exatamente, nesse caso é fatoração mesmo. Eles podem ser agrupados de modo a evidenciar esse fator comum, ou seja, o que tem igual nos dois termos. Vai dar um destaque para ele. Exatamente. É isso? Tá. Então tá aqui. Esse agrupamento pode aparecer com um fator comum colocado antes, que geralmente ocorre dessa maneira, ou depois desse agrupamento.
que estará entre parênteses, deixando o motivo do agrupamento evidenciado, ou seja, o termo comum vai ficar em evidência, vai ficar em destaque. Ou ele vai ficar lá na frente em destaque, entre parênteses o que sobrou, ou ele vai estar depois em destaque, mas sempre o que sobra, né, tá entre parênteses, é isso? Exatamente, que ele tá, cada elemento que fica dentro do parênteses está representando o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim sucessivamente, depende da quantidade de termos que tiver. Tá bom, tranquilo. Então aqui, olha só, professora Roberta, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, como assim? Então, veja aqui, primeiramente, o exemplo A. Eu tenho 6x mais 8. Será que eles têm alguma coisa em comum? Bom, à primeira vista, parece que não. Parte com letra, parte literal não tem, mas os 6 e o 8 são números, e aí eu posso pensar em várias coisas, não posso? Sim, a primeira coisa, perceba que eles são números pares. Então, vamos ver o que acontece se eu fatorar eles. Então, se eu pegar o número 6, eu consigo fatorar ele... 6 dividido por 2 dá Isso. 3, que E por escrever. 3 dá 1. E escrever eles da forma de números primos, produto de números primos. Então, aqui, ó, o 6 eu escrevi como 2 vezes 3. E colocou o x do lado porque o x já estava lá. Exatamente, Tá. que não tem mais o que fazer com ele. Tá. Já o 8, se eu fatorar o 8... 8 por 2. Opa, dá aqui... 4 por 2, 2 por 2. Exatamente. Então, 2, 2, 2. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E repare só, no primeiro termo eu tenho um 2. E no segundo termo eu também tenho 2. É, tem 3, mas tem um em comum, né? Eu posso escolher qualquer um deles me serviria. Mas Eu dá peguei pra ver o que primeiro. pelo menos um no primeiro e pelo menos um no segundo, né? Exatamente. Podia ser qualquer um deles, mas tem pelo menos um. Então aqui, olha só, eu deixo ele em destaque na frente, nesse caso, Tá. e eu escrevo dentro do parênteses o que sobrou do primeiro termo e o que sobrou do segundo termo. Do primeiro termo sobrou 3 3 vezes no x, x, então tá. sobrou 3x. Tá. E do segundo termo sobrou 2 vezes 2, mas como eles são números, para não ter que ficar poluindo tanto a minha escrita, eu já faço a multiplicação, 2 vezes 2, 4. Tá, e o sinal do meio? Tem um sinal de mais, você copiou do anterior? Exato. Se fosse menos, ia ficar menos aí? Exatamente. Ah, tá. Eu não mudo a operação, tá? Eu Tá. só coloco em destaque o que eles têm em comum. Interessante. Da mesma forma, eu posso fazer somente com as letras. Só que para fazer com as letras, eu preciso lembrar da potenciação. Ai, Na meu potenciação, tem o expoente e tem a base. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Exatamente. Então, em cima está mandando embaixo, repetir 5 vezes. Então, vai ficar x vezes x vezes x vezes x vezes x. 5. Então, Tá, x 5 à xzinhos. quinta se transformou neste produto. E o x ao quadrado vai repetir apenas 2 vezes o x. Só que, olha só, tem coisa em comum aí entre os dois termos, que é a repetição desses 2x aqui. Ah, porque um tem 5, outro tem 2, dá pra você pegar aí 2 no máximo. Exatamente. Tá. E novamente eu vou escrever de uma forma mais resumida. Então x vezes x, que é o comum em ambos os casos, Tem 2. x ao quadrado, certo? Tá. Então eu coloco o x ao quadrado em evidência e dentro dos parênteses eu vou colocar o que sobrou. Do primeiro termo sobraram x vezes x vezes x. Tem 3 aí. Então, Ou seja, x ao cubo. tá. Mas no segundo, e aí eu chamo a atenção de vocês, não sobrou nada. Posso colocar 0, porque não sobrou nada? Ah, eu quero pôr 0, não sobrou nada, é 0. É exatamente isso. Por isso que Não. eu tô chamando a atenção, tô dando essa pausa. Olha só, não se coloca 0. Você tem que lembrar que é o elemento neutro da multiplicação, que no caso é o 1. Tem um 1 na frente desse x, né? Pode ser. Ou atrás também, tanto faz. Tudo bem, porque mas tá ali. Tá ali. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Por isso que a gente não coloca ele na escrita aqui. Então, quando colocando um termo comum em evidência, não sobrar nada de algum dos termos, já sei que sobrou quem? O 1. Por isso que eu escrevi aqui o 1. E, para verificar, muitos alunos viram assim e falam: professor, coloquei o termo comum em evidência, tá certo? Tá Como certo, que eu tá verifico, certo. né? Tem um jeito, não Ah,
Olha só, você pode fazer o caminho inverso. Se para ir eu coloco o termo comum em evidência, para eu voltar eu faço a distributiva. Adoro distributiva. Muito bem. Adoro. É só fazer a distributiva, tá? Você não precisa ficar pro seu professor. Professor, acertei. Professor, acertei. Professor, acertei. Não, você mesmo pode verificar se sua resposta está correta ou não. Posso perguntar uma coisa? Claro. Intrometida. Eu vi que no item A você colocou o 2 em evidência e colocou um pontinho de vezes. E no item B, quando você pôs o x² em evidência, você não pôs o pontinho de vezes. E aí? Põe ou não coloco? Tipo... Então, como assim? A escrita, tá? Assim, quando não tem nada entre o número e o parênteses, a gente já sabe que é multiplicação. Então... você colocar o pontinho só vai deixar bem claro que você está multiplicando. Então eu posso tirar. Posso falar assim, tô com preguiça, eu não vou pôr, então como tem um número grudado no parênteses, eu tenho que saber que é multiplicação. Basicamente isso, tá? Mas assim, as duas escritas estão corretas. Ok, Tudo então bem? posso fazer como se eu quiser. E se eu quiser em todos colocar pontinho, eu posso. E se eu quiser que nem no seu segundo e terceiro exemplo aí, no B e no C, não colocar, também tá válido. Exatamente. Tá bom, só pra saber. Tudo bem. Então vamos lá. E aqui no terceiro eu coloquei coisas diferentes, porque quem diz que precisa ser somente do nosso alfabeto? Posso pegar de outros símbolos, outros alfabetos. No caso aqui eu olhando para o seu C, eu pensei no A junto com o B. O A tem só o número para pôr em evidência, o B tem as letras para pôr em evidência, e eu olho o C, eu vejo número e letra e penso, será que dá para colocar os dois? É isso, sim, né? Exatamente. Olha só, você já sabe que fatorando 6, aqui pela fatoração que eu fiz da primeira aqui, é 2 vezes 3. E o π, ele está sendo elevado ao cubo. Então quer dizer que vai ser π vezes π vezes π. Ou seja, 3 πs, tá bom. Exatamente. E o segundo termo, o 4, é 2 vezes 2. Dá para copiar de um pedaço ali da fatoração de cima do 8 ali, ó. Exatamente, aqui, ó. Tem dois números 2. Exatamente. E o π ao quadrado é π vezes π. Então, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 2 em comum nos dois termos. 2 de cada um. E eu tenho π vezes π também. 2 πs de cada um. Exatamente. Então, o que é o termo comum aqui nesse caso? É o 2π ao quadrado, certo? O número 2 e o π e o π. O que sobrou do primeiro termo? O 3 vezes o π, ou seja, 3π. Tá. E o que sobrou do segundo termo? Somente o número 2. Tá, e aí ficou entre parênteses 3π mais 2. Tá, exatamente. Tranquilo. Mas o que isso tem a ver com as operações com notação científica? Eu acho que na notação científica alguma coisa vai ter que ser colocada em evidência, porque se você retomou em evidência, a evidência vai acontecer, certo? Exatamente. Então vamos lá, para as operações com notação científica, tá? E para variar um pouco, eu vou começar com as operações de adição e subtração. Ou seja, qualquer coisa, tipo de número que você aprende de novo, né, que seria uma novidade, você sempre vai começar vendo as operações de adição e subtração, porque é dela que decorre todas as outras. Sim, são as básicas aí, né? Exatamente. Então vamos lá. Para adicionar ou subtrair números que estão em notação científica, é preciso prestar atenção ao expoente das bases 10, que estão envolvidas na operação. Eles têm que ser idênticos. Então assim, tipo 10 elevado a 3 em um, 10 elevado a 3 no outro, 10 elevado a oitava em um, 10 elevado a oitava em outro, 10 elevado a menos 5 em um, 10 elevado a menos 5 no outro. É isso? Exatamente. Tá. Tem que ser igualzinho, tem que ser idêntico, não pode ser parecido não. Igualzinho. Exatamente. Caso eles não sejam, a primeira coisa que você deve fazer é deixá-los iguais para depois fazer a operação. E aí, você entendeu por que ele tem que deixar igualzinho? Porque quando fica igualzinho, quando é igual, eu posso dar um destaque e colocar em evidência. Muito bom. E aí fica mais fácil fazer a operação de soma ou subtração. Entendi. Tudo bem? Então, ó, só lembrando aqui o que eu falei no começo, se diminui o expoente, aumenta o valor do primeiro fator e vice-versa. Então eu vou ter que arrumar para que os dois fiquem iguais para eu poder pôr em evidência, é isso? Os expoentes iguais, sim, para depois pôr em evidência e efetuar os cálculos. Tá bom. Tudo bem? Então, obviamente depois da adição e subtração eu tenho a multiplicação ou divisão. Mas para multiplicar ou dividir números em notação científica, né, faça entre os primeiros fatores da operação e para as bases 10 utilize as propriedades de potência de mesma base.
Número vezes número dividido por número, e a parte decimal da parte 10 faz a regrinha das potências, né? Isso, as propriedades da potência de mesma base que está escrito aí no currículo e ação, no material de vocês aí, nessa a situação de aprendizagem. Tá bom. Tá ok? Então vamos lá para os exemplos. Tudo bem? Então aqui, ó, o primeiro exemplo, eu tenho 2,3 vezes 10 à quinta mais 1,1 vezes 10 à quarta. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, olha só o expoente. Um é 5, outro é 4. É diferente, Ale? Ah, então não posso já fazer a conta. Então a primeira coisa que eu faço é transformar os expoentes para que sejam idênticos. Então no meu caso, eu prefiro transformar o 4 para 5, por quê? Porque daí a minha resposta já sai em notação científica. Tá, mas e se não sair em notação científica, eu posso arrumar depois? Isso, depois que você chegou no resultado e não está e você verificou que não está em notação científica, só... Você dá uma arrumadinha. Exatamente. Tá. Mas então assim, se tá 5 e 4, eu posso optar para pôr os dois como 4 ou os dois para o 5, mas você gosta de colocar para o mais alto. Não, você acha que fica não. melhor? A resposta. Eu acho que já sai a resposta direta do que eu procuro. É que nem quando eu estou resolvendo fração. Eu posso optar pelo MMC, Sim. ou eu posso fazer aquela multiplicação e que no final faça a simplificação. Chega no mesmo frações resultado. equivalentes, ok. Tudo tranquilo, bem? Tranquilo. Então você Então, vai para o mais alto, é isso? Exatamente. Tá bom. Então, como eu vou para o 10 à quinta, o primeiro termo eu não vou mexer, ó. O 2,3 vezes 10 à quinta vai ficar igual. Exatamente, então eu só copio. O segundo termo que eu vou mexer, de 4, ele virou 5. Ou seja, eu tive que acrescentar uma unidade aqui. E se eu aumentei o expoente da base 10, o número que acompanha ele vai ter que diminuir. Você falou, quando aumenta em um, diminui no outro, né? Mas diminuir quanto? Uma casa decimal. Então, se eu aumentei o expoente da minha base 10, aqui o meu número, o primeiro fator, ele vai diminuir uma casa com a vírgula. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, né? E aí, eu chego em 0,11 vezes 10. Porque não tem nada na frente, você pôs o zero para completar, né? Porque ficou 0,11 não dá, né? Exatamente. Tá. E aí, o que acontece? Lembrando de pôr o termo em comum em evidência, olha só, 10 à quinta está igual a 10 à quinta. Ah, não precisa ser só letra, viu? Ah, então eu podia pôr 10 à quinta lá na frente, abrir parênteses, escreve 2,3 mais 1,1. 0,11, exatamente. Tudo bem, sem É que daqui eu não enxergo. Então eu tava colando aqui, aí eles tiraram a imagem, eu tenho que olhar lá, entendeu? Eu tô colando daqui, ó. Não, tudo bem. E aí, o que acontece? É só somar o 2,3 com 0,11, totalizando... Ah, para somar é vírgula embaixo de vírgula? Vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número. Tá bom. Tudo bem? E aí, foi o que eu falei. O termo em evidência pode estar na frente ou pode estar atrás. Tá. O mesmo vale para a subtração. Na subtração, olha só, o item B. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 7. Tá, 4,3 vezes 10 à sexta, menos 2,2 vezes 10 à sétima. Então, eu mexi... Você vai para o mais alto? Exatamente. Dessa vez eu mexi no primeiro termo, então eu acrescentei 1 no expoente, então eu diminuo uma casa decimal com a vírgula. E então aí... vai virar 0,43. Exatamente. E aí eu coloco 10 à sétima em evidência e faço 0,43 menos 2,2. Ah, e essa conta já ficaria com medo, porque o número maior é negativo. Ah, então, mas... sinais diferentes, o número maior indica o sinal, e aí eu coloco 2,2 menos o 0,43. Em cima o 2,2, não é? Tô pensando na conta armada. 2,2, 0,43 embaixo, ou usa uma calculadora. Eu prefiro pensar em ter e dever. É positivo, então eu tenho 43 centavos. E eu gastei R$2,20. Então eu fico com devendo uma dívida de 1,77. De 77. Entendi, tranquilão. Tudo bem? Tá ótimo. E aqui nós temos a multiplicação. Lembrando que a multiplicação, eu tenho o quê? Número com número. Multiplico e já ponho o resultado. Exatamente, 1,5 vezes 1,2, que dá 1,8. Tá. E como eu vou utilizar as propriedades de potência de mesma base, quando eu estou multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. Então você somou 2 com 4, virou 6. Exatamente. Tá. E se na multiplicação eu somo, na divisão eu... Divido e subtrai. Ah, muito bem. Então eu faço 4,8 dividido por 3, que dá 1,6. E 10 oitava menos
8 menos 6 dá Então, 2. o expoente soma na multiplicação e subtrai na divisão, é Exatamente. Isso, né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Não deixe de avaliar nossa aula pelo QR Code, por favor. E fique aqui na interação para nos ajudar aqui a resolver os problemas, tá ok? Então, QR Code, aí. Valeu pelo convite, Ale. Tá ok, então. Muito obrigado e até já. Fiquem aí, hein? Até, tchau, tchau.